Olá, eu sou assinante da agência do Sr. Edson. Eu vou fazer 39 anos nesse ano, sou divorciada, tenho um filho, moro no interior do Paraná, trabalho como professora e pesquisadora na área de biotecnologia. Durante muito tempo da minha vida eu me dediquei a estudos, dediquei a minha carreira e agora eu acredito que seja um momento em que eu esteja à procura de uma pessoa especial que venha a somar, que venha a agregar, que queira ser parceira com uma pessoa que tenha dignidade, respeito, fidelidade, que tenha esses mesmos valores, que tenha valores cristãos. Então eu estou aqui junto com o Sr. Edson, que está me ajudando. E se você gostou do meu perfil, fala com o Sr. Edson. Obrigada. Mm-hmm.